Oi pessoal, aqui é a Tê do Empreender e estamos com mais um convidado e a gente já entrevistou o Paulo e a Fabíola, que faziam parte da minha vida, o Matheus também e o Michael não é diferente. A gente sempre fala que a gente tem que ter um contador de confiança, né? Que é aquela pessoa que vai ali, ó, ficar no seu pé, te enchendo o saco, falando, nossa, você tá passando do seu limite. Mas é uma pessoa muito importante na carreira de qualquer empreendedor. Se você está começando, se você criou sua empresa, tenha um contador da sua confiança. Então, muito obrigado, Michael, por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de que você contasse um pouco da sua história para a gente. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né, de estar aqui com vocês, pela confiança que você depositou em nós lá do escritório, né, já que a gente tem essa parceria há um bom tempo, né. E assim, igual você comentou, né, muita gente vê o contador como o vilão da história. Mas, né, nossos clientes veem que nós somos parceiros deles, né? A gente está ali para adiantar, né, evitar que problemas futuros aconteçam, né? Então, assim, essa de fato é a importância do contador, né? E, igual respondendo a sua pergunta, né, você mencionou sobre a minha trajetória. Eu concluí o curso em 2016, né? Fui aprovado pelo exame de suficiência. O nosso curso ele tem uma prova de suficiência. Que é tipo um OAB do contador. Exatamente, tipo uma OAB. A OAB tem duas fases, nós ainda estamos só em uma. Né? E aí eu concluí a graduação, não tinha feito o estágio e depois eu fui buscar o estágio. Eu trabalhei 3 a 4 meses dentro de um escritório, né, como estagiário, e era um estágio não remunerado. E depois eu fui trabalhar em um escritório como funcionário. Trabalhei uns 2 anos como funcionário. E eu tinha 2 colegas, né, da faculdade, que é o Ivolinês e o Ícaro, e eu propus eles a fazer uma parceria de um possível escritório. E nessa trajetória, cada um deles, né, trabalhava em um escritório diferente. E aí a gente trabalhava depois das 6 no nosso, até que um dia o projeto nosso concretizou, né, e hoje nós dependemos já do nosso escritório, trabalhamos por conta própria já. E hoje vocês trabalham só por conta do escritório mesmo, não fazem outro trabalho paralelo? Alguns fazem. Nós 3, né, durante o dia ficamos por conta do escritório, dos nossos clientes. Eu, no período noturno, eu sou professor e coordenador do curso de contábeis da faculdade FACMais de Inhumas, né, e o Ivolinês, ele é controller também da faculdade. Entendi. Não, perfeito. Eu falei do Michael, mas igual ele falou, a equipe dele toma conta, por exemplo, eu já comentei com vocês que eu trabalho na Brand, eles tomam conta lá da empresa. E pra gente é fundamental, igual ele falou, muitos veem como vilão, a gente vê como parceiro realmente, porque dá aquela chamada de atenção, explica tudo que a gente precisa saber, graças a Deus, porque a gente não sabe de tudo e tá muito longe de saber de tudo. Então, esse suporte. Vocês sabem que a gente gosta muito de trabalhar com os microempreendedores e eu já tinha explicado para o Michael sobre esse nosso projeto. Michael, como você vê os microempreendedores hoje dentro do mercado nacional, os pontos positivos e os pontos negativos também de se tornar um microempreendedor? O microempreendedor, né, igual você mencionou, né, ele é uma via de mão dupla. Ele te dá um benefício e também te cobra com a outra mão. Então, assim, eu vejo muitos pontos positivos, principalmente para os autônomos, né, que eles não são amparados, né, e aí ele corre o risco, né, de ser tributado pelo imposto de renda. Às vezes ele tem uma movimentação bancária alta, porque ele trabalha como um empresário, só que ele não tem empresa, não tem uma firma registrada. Então, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele veio para tirar essas pessoas da informalidade, né, dando direitos e deveres para eles. E nesse caso, igual na pandemia, né, um momento tão recente que nós estamos vivendo, o MEI ele está dando suporte para inúmeras pessoas, né? Já vinha aquelas pessoas que já tinham MEI e muitas pessoas que perderam o emprego, né? E aí muitos se reinventaram, né, no meio do empreendedorismo e teve o MEI para dar esse apoio para eles, né? Começar a comprar com nota fiscal, uma maquininha de cartão no CNPJ, né, uma taxa, né, que eles pagam fixa, que ele não é considerado como um tributo, um imposto sobre a receita. Então, assim, ele tem muitos benefícios, né, como licença maternidade, no caso das gestantes, né, caso a pessoa venha se acidentar, ele tem auxílio doença, ele consegue receber até um salário mínimo pelo INSS, né. E tem as obrigações, né? Que tem a aposentadoria também que dá para receber, não tem? Não, exatamente. Então, quem é um microempreendedor, ele pode sim, de fato, aposentar.
Só que nós temos que separar dois pontos, né? O contribuinte, aquele que contribui com o carnê do INSS, ele pode aposentar por tempo de contribuição, que é até 15 anos. O MEI, ele já não pode, né, aposentar por tempo de contribuição, porque a taxa do INSS dele ele é reduzido. Então, ele pode aposentar apenas por idade. Ah, tá, entendi. Interessante, eu não sabia dessa diferença. Porque assim, eu tive uma cliente que me procurou essa semana e ela me questionou, né, que ela iria aposentar com 45 anos, porque já ia dar 15 anos de contribuição. Nesse caso, eu tive que sentar com ela e explicar que o microempreendedor ele só pode aposentar por idade. Quando ele atingir a idade de aposentadoria, aí sim ele tem o direito adquirido. Ah, entendi. Perfeito, então. Uma coisa que muitos microempreendedores não sabem é porque a gente pode ter tem que ter um limite de faturamento mensal e ter um limite de compras, né? Compras com nota fiscal. As outras compras que não saem no nome, a nota fiscal não tem importância. É isso que acontece, né? Então, assim, tem muitos microempreendedores que compram, né, de alguns fornecedores ou de algumas pessoas físicas que não emitem nota. Então, nesse caso, não fica um rastro, não tem como, né, controlar. Mas no caso, a maioria das empresas hoje que vende produtos, né, para revender ou matéria-prima para industrializar, eles emitem nota fiscal, né? E essas notas fiscal é onde ela deixa o rastro para o microempreendedor ser desenquadrado do MEI, caso ele não tenha esse controle, né? Então, assim, a vantagem, né, que nós temos dentro do MEI é que você pode trabalhar com nota fiscal, emitindo nota fiscal, com valor até de R$ 6.750 por mês, que dá um total no ano de R$ 81 mil. Então, se a empresa, né, precisar emitir nota fiscal, ela pode até esse valor, ela não vai pagar um imposto a mais, né, a taxa do MEI ela é fixa, só que a compra dela também, né, tem que dar 80% desse valor. E assim, muitos, né, não entendem. Eu tenho empresas lá no escritório, que é cliente nosso, que é a empresa do Simples Nacional, Lucro Real, que tem prestadores de serviço, que é MEI. E eu vejo muita nota fiscal que eles emitem de 10, 15 mil reais. E isso pode levar ao desenquadramento da empresa. Entendi. Eita, Jesus. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque quando sai a nota fiscal, aí é a forma da Receita Federal captar tudo aquilo que você está comprando, né? Isso. Um benefício do MEI é que ele não precisa emitir nota fiscal para o consumidor final. Nossa. Então, se eu vendo ou presto serviço para o consumidor final, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Agora, se eu vou vender um produto para alguém que vai revender esse produto, aí sim eu devo emitir a nota fiscal. Entendi. Né? Aí, nesse caso, é onde a Receita controla, né, as empresas, que é através das emissões das notas fiscais. Então, assim, ela nem sempre, né, você tem um limite de R$ 81 mil por ano para emitir de nota fiscal. Ela nem sempre, no primeiro ano que você emitiu 90, 100 mil reais de nota fiscal, a Receita vem te notificar logo de imediato. A Receita, ela deixa você andar um longo período irregular, para quando ela vir te notificar, ela volta 5 anos para trás e vem te notificando ano a ano. Entendi. Então, assim, em vez dela vir pegar uma fatia do bolo esse ano, ela vem daqui 5 anos e pega o bolo inteiro para ela. Nossa Senhora. Aí é complicado, né? Michael, a gente pode, o microempreendedor ele só pode 81 mil por ano. Como que a Receita tem esse controle de que você só fez 81, você ficou naquela faixa ali? Você falou que é 81 mil por ano, 6.750 por mês, né? Exato. Então, eu posso passar um pouquinho, eu não posso passar, eu posso ter alguma faixa, algum coeficiente de segurança ali que eu posso passar, porque é difícil você controlar 81 mil no ano, 6.750 no mês. Isso. Não, ela tem, né, uma margem de segurança que é de 20%. De 81 mil. De 81 mil reais. Caso você ultrapasse esse limite e a Receita Federal te identifique, ela te desenquadra. Então vamos dar um exemplo. A gente está hoje em outubro, né? Em outubro a Receita identificou que a sua empresa já emitiu 100 mil reais de nota, ultrapassou os 81 mil. Ela te desenquadra do Simples Nacional, do MEI, desculpa, e volta lá em janeiro. Então de janeiro de 2020 você é tributado mês a mês pelo Simples Nacional. E se você emitiu essas notas, você vai ter que recolher o tributo conforme a empresa do Simples Nacional. Entendi. Né? E assim, não precisa emitir nota fiscal, beleza. Mas hoje, o que é muito utilizado, que entrega os microempreendedores, é o movimento de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, ele presta conta, né, para o COAF, que presta conta para a Receita Federal. Então, isso aí deixa todo um rastro, né? E aí,
como você passa um limite muito alto de cartão, já se identifica que você não emitiu as notas desse cartão e isso te entrega também, a ultrapassar o faturamento. Entendi. Eita. Então, o cartão é o maior inimigo hoje das microempresas, né? Dependendo. Se for olhar, assim, tudo é uma via de mão dupla, né? Então, assim, ele te ajuda muito, porque hoje ninguém vive sem um cartão, né? Facilidade no pagamento. Hoje o dinheiro, mesmo a moeda, ela está ficando em desuso, né? Então hoje está sendo moeda digital, que é o cartão de crédito. Então assim, tem esse benefício, porém a Receita está de olho. Se você ultrapassou, isso também serve para pessoa física, né? Tem pessoas físicas que recebem, um exemplo, um salário mínimo registrado na carteira, mas a gente sabe que ele recebe um por fora. E aí ele paga R$2.000 por mês de cartão. Então isso aí... não bate, né? A conta não bate. E aí a Receita pode notificar também, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Entendi. Perfeito. Eu não sei se vocês sabem, mas o microempreendedor ele pode ter um funcionário registrado, né? E é apenas um, né? E esse funcionário, ele tem que ter os mesmos direitos que uma grande empresa vai contratar funcionário. Então ela vai pagar os direitos para ela, 13º, férias, essas coisas assim. O microempreendedor, contratando esse funcionário e assinando a carteira dele, ele também tem que pagar as mesmas coisas, os mesmos direitos? Não, sim. O funcionário ele tem os mesmos direitos de uma outra empresa qualquer, do Simples Nacional, lucro real, né? E o MEI, ele pode assinar a carteira com um salário mínimo ou o piso da categoria do funcionário exerce, né? Então tem esses dois salários que pode sim assinar a carteira. Direito de férias, 13º, hora extra, mesma coisa. A vantagem para o empresário é que, um exemplo, o Simples Nacional, ele tem o INSS patronal, que é a parte do empresário, que é de 11%. No MEI, o INSS da parte do empresário, ele é 3%. Então esse custo ele é 3%. Ele é menor para o empresário, né? Então, quando acontece da empresa desenquadrar do MEI, aí esse INSS patronal ele vai de 3% para 11%. Entendi. Mas os direitos do funcionário é os São mesmos. Iguais? Entendi. Então, o empresário tem que pagar os mesmos direitos como se ele fosse uma empresa grande. Exatamente. Entendi. E uma coisa, não estava nas perguntas, mas vou perguntar. E uma coisa, tem um valor limite que pode pagar para esse funcionário por ser MEI? Porque o MEI tem um faturamento, o funcionário também que ele contratar também tem que ter um limite de salário. Um microempreendedor ele tem condições de pagar só até tanto. Tem isso? Aí pela legislação só pode essas duas modalidades, ou o salário mínimo ou o teto da categoria. Como que ele vai saber o teto da categoria? Pelo sindicato. Entendi. Tem que ler a convenção do sindicato e ver qual que é o salário daquela categoria. Entendi, perfeito. Pessoal, uma coisa que eu acho bastante interessante a gente comentar é sobre o imposto de renda. A gente tem que fazer imposto de renda pessoal, de pessoa física e tem que fazer de pessoa jurídica. Como funciona quando você é um microempreendedor? No caso do microempreendedor, ele depende. Então vamos dar um exemplo, né? A empresa ela fatura, tem suas receitas, suas despesas e aí esse movimento fica tudo ali na empresa, no CNPJ da empresa, na conta separada, uma conta pessoa jurídica, né? E aí o sócio ele transfere para a conta pessoal dele, um exemplo, um salário mínimo. Então nesse caso, pela legislação do imposto de renda, a pessoa não está obrigada a fazer a declaração. Agora vamos dar um outro exemplo. O MEI, né, a empresa, o CNPJ, todo mês transfere R$5.000 para a conta do... Pessoa física, do empresário. E aí vamos estipular que é 2 salários mínimos de salário e o restante ela é como distribuição de lucros, né? E aí nesse caso sim ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda porque ele ultrapassou o limite que é isento do imposto de renda. O isento é um salário mínimo? Não, aí no caso na legislação ela trata que o isento é até 28.559 anual. Então a gente dividindo por 12 dá em média de 2.300. Então até 2.300, 2.200 é isento. Né? O que ultrapassa, aí ele já entra na obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Só que o empreendedor individual, né, no caso o MEI, ele ainda tem um benefício. Então vamos dar um exemplo. Se ele for prestador de serviço, né, o ramo de atividade dele, ele tem uma isenção de 32% desse valor que é transferido para a conta de pessoa física. Né? E se for comércio, ele tem 8% de isenção do imposto de renda, da base de cálculo. Então, se ele passar desse valor, aí ele tem que fazer pessoa física, pessoa jurídica. Isso. Ele faz a declaração e aí ele corre o risco de ter que recolher o imposto de renda
ou dessa taxa dele ficar 100% isenta. Entendeu. Porque ele tem a obrigação só de fazer a declaração. Ele não vai ter a obrigação de pagar. Ah, sim, entendi, perfeito. Uma coisa que o Maicon comentou e eu achei muito interessante é porque por causa da pandemia a gente viu muitas pessoas ficando desempregadas e precisando dar seu jeito, né? E aí muitas pessoas se registraram. Mas eu percebi também que muitas pessoas se tornaram empreendedoras, mas dentro de casa. E eu gostaria de saber se o microempreendedor ele precisa ter um local físico registrado e se precisa ser, por exemplo, virei uma microempreendedora, aí eu preciso ir lá alugar um local para ter toda aquela formalidade, ou eu posso ser microempreendedora dentro da minha casa mesmo? Nesse caso depende da atividade, como você vai exercer o seu empreendimento, né? Então a gente vê, né, que o MEI ele veio para auxiliar os autônomos, então ele não tem de fato a obrigação de ter um ponto fixo ali, né? Então assim, ele pode ter um ponto fixo, mas também ele pode ser um vendedor ambulante, né? Ele pode vender de porta em porta, ele pode vender online, né? Então assim, o MEI ele está permitido. O que não está permitido, que a gente tem que ficar de olho, é na questão de algumas profissões regulamentadas, né? Então, exemplo, eu, contador, eu não posso ser MEI. Então, tem algumas atividades que não pode. Que não, consultoria, como MEI. não tem essa opção. Consultoria, se eu não me engano, marketing. Então, tem várias profissões, né, empreendedorismo, que ele não é permitido ser MEI. Entendi. Então, o fato de se tornar MEI não é simplesmente pelo seu faturamento. Não. Tem também essas questões. Exato, tem essa questão, né, que é o primeiro passo, você tem que olhar, né? Não, o que eu exerço, a minha atividade, ela está permitida pela legislação, eu ser microempreendedor? Se tiver, ok. A única preocupação que você vai ter é sobre o faturamento, né? Agora, caso você já olhe de imediato e não está enquadrado, não pode ser o MEI, aí você tem que fazer a opção pelo Simples Nacional, que aí você pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. O Maicon tocou no assunto que a gente comentou antes da entrevista. Qual que é a diferença entre uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Essa dúvida aí é muito comum, né? Tanto uma como a outra, ela é tributada pelo Simples Nacional, a taxa dos impostos são a mesma de uma para a outra. O que diferencia é que a microempresa, ela pode ter um faturamento até R$360 mil anual. Nossa, é muito maior. E a empresa de pequeno porte, ela pode faturar de R$360 mil até R$4.800.000 no ano. Então, o que diferencia no ato constitutivo da empresa, você especificar o que é cada uma. Entendi. Mas a alíquota da tributação dos impostos é a mesma. Entendi. Quando passa para pequena empresa de pequeno porte, aí já entra como simples? Ou... Simples Nacional. Entendi. Então, a empresa de pequeno porte ou microempresa, ela já é enquadrada direto no Simples Nacional. Então, ela já tem que ter todo um contrato social, já não é só aquele comprovante de MEI, né, que quem é o microempreendedor tem. Aí sim, ele já exige, né, a necessidade de um contador. Entendi. Já que o MEI, ele não é obrigado a ter um contador. Ele é bom ter o contador para quê? Para informar sobre as legislações, sobre as obrigações, né? Sobre os deveres também. Então, assim, o que a gente vê muito aí, as pessoas que constituem o MEI, ele abre o MEI, imprime um cartão CNPJ e pronto. Só que eles esquecem de contribuir, né, de pagar a guia mensal, que é o DAS. Então, a gente vê aí empresas que têm 2, 3 anos sem ter recolhido um tributo, né? E isso aí é motivo para desenquadrar ele do MEI. Como o Maicon falou, a empresa ela deixa de ser MEI e ela pode se tornar um Simples Nacional. Qual que é o momento que ela faz essa transição? E uma coisa, gente, quando eu falo que o contador é importante, e o Maicon reforçou isso agorinha, é porque é importante sim, quando você tem que ter o controle da sua microempresa. Não acho que é só porque você tem que pagar aquela guia mensal que você não precisa ter o controle do resto. Porque quando você começa a passar do seu limite, é muito importante você ter esse alerta. Então, quando que é o ponto de transição, MEI para Simples Nacional? Isso, porque igual como você mencionou, né, às vezes o empresário está tão ocupado com a rotina do dia a dia dele ali, que ele não tem tempo de controlar ou talvez até de acompanhar a evolução da empresa dele. Então, por isso que é bom, né, se a empresa já tem uma condição Ou acontece também da gente deixando, tipo, não, vai tá deixando. passando, vai deixando passar. Aí vai acontece, pegar, não, né? igual eu comentei, né, a Receita Federal vai te notificar lá na frente. E aí você deixou passar e aí uma hora a conta vem. A pergunta era, qual que é o ponto de passar de MEI para Simples? Eu volto agora para continuar? Não, pode continuar. Então, assim, a gente observa, né, que a importância do contador é essa, de avisar o cliente quando ele tem que fazer essa migração, né, de microempreendedor
para o Simples Nacional, para microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Então, assim, quando o faturamento já está chegando no limite, a gente tem a obrigação de avisar antes, para não acontecer de estourar o limite e aí já não ter mais recursos para a gente fazer, né? A gente também tem a obrigação de acompanhar os faturamentos, a movimentação bancária, né? Se está tudo correto, está tudo dentro dos padrões, se o que você passou de cartão, né, não ultrapassou o limite do MEI. Então, assim, quando chega o momento, a gente tem que sentar com o cliente, explicar e falar para ele que a partir de agora a tributação é um pouco maior, né? E aí a gente tem que fazer todo um roteiro para dar um caminho melhor para essa empresa. E é muito pior esperar que a Receita Federal te notifique sobre isso, né? É melhor você ter um contador que vai te alertar sobre isso, sobre o seu dia a dia. Porque pelo menos na empresa é assim, a gente sempre passa o extrato bancário e tudo para eles fazem esse acompanhamento mensal. Do que a Receita daqui 5 anos chegar e te notificar e te tributar em cima de todo o seu faturamento. Então é melhor você passar para um simples e tá qualificado, né? Tá tudo certinho, do que você ter essa surpresinha, né? Não, verdade. É bem melhor você desenquadrar do MEI por opção do que por obrigação. Então, se você foi ali por opção, não, realmente já estou no meu limite, eu já tenho um funcionário, meu faturamento está lá em cima, eu preciso contratar mais gente. Então, a gente vê casos de microempreendedor que contrata pessoas sem registrar. E aí essa pessoa futuramente vem e cobra os direitos, INSS, FGTS, né? E aí dá uma dor de cabeça imensa para o empresário. Então, assim, faz as coisas certinhas, porque se você desenquadrar por obrigação, sai mais caro e mais trabalhoso para vocês. Porque ainda tem que pagar uma multa. Porque aí, se você ultrapassar o limite de desenquadrar, aí você tem que pagar uma multa, né, e você tem que pagar os impostos. E esses impostos, na maioria das vezes, é a Receita Federal que vai atribuir a tributação. Então complica um pouco, então é melhor... Complica. Um outro ponto também, né, que eu mencionei aqui, que é R$81 mil anual. Mas vamos dar um exemplo. A gente abriu uma empresa agora em julho. Então, ela não tem o mesmo direito de uma empresa que abriu em janeiro ou abriu ano passado. Então, em julho, ela vai ter a metade do faturamento. Né? Tá, porque ele é fracionado por mês. Você não pode pegar de julho até dezembro de 81 mil. Não, é metade do valor. Metade é o 6.750 mensal. Entendi. Né? Tá, entendi. Perfeito. Não sabia dessa também. Um mesmo MEI pode ter 2 donos? Ou sócios, alguma coisa do tipo ou não? Um MEI é para uma pessoa, pronto, acabou. Nesse caso não pode, né? Como o próprio nome, né? Microempreendedor individual. Então ele é único, né? Ele pode ter só o MEI. Do mesmo jeito que não pode ter 2 sócios um MEI, quem tem um MEI não pode ter uma participação em uma outra empresa, vamos dizer, do Simples Nacional. Então não pode ser sócio de uma empresa do Simples ou Lucro Real e ter um MEI. Entendi. Não, quem tem um MEI, pela legislação, ele pode ser apenas microempreendedor individual. Entendeu? Michael, eu sei que algumas empresas realizam muitos financiamentos para a questão de estrutura da empresa ou para investir em produtos e alguma coisa assim do tipo. O microempreendedor, ele também tem essas vantagens de financiamento, ele consegue um financiamento legal? Existe algum programa que é voltado só para os microempreendedores? Nesse caso, o MEI, né, ele é considerado como uma empresa normal, né? O CNPJ, né, o modelo, tudo é o mesmo. Então, assim, eu conheço, né, igual um exemplo que é mais usado hoje é o Goiás Fomento. Então, o Goiás Fomento, ele também tem, né, uma linha de crédito para os microempreendedores, só que o limite é reduzido, justamente por causa do limite que o MEI tem de faturamento, né? Mas ele tem o direito sim, de empréstimos, igual agora, durante a pandemia, saiu o Pronamp. Quem já tem a empresa mais de 1 ano, né, que o ano passado teve movimento, teve um faturamento comprovado, ele pode também fazer o Pronamp, porque a taxa de juros é 3% ao ano. Então, assim, ele tem os mesmos direitos. Se tem agora uma linha de crédito específica somente para microempreendedor, eu ainda não conheço. Então, não sei te afirmar com certeza. Mas tem essas duas aí que já ajudam os Essas duas são as mais utilizadas, que é o Goiás Fomento e o Pronamp. Entendi. Tem alguma possibilidade do meu MEI ser cancelado? Você comentou que a Receita Federal ela pode desenquadrar. Então, a Receita Federal ela automaticamente desenquadra ou não? Ela te notifica, alguma coisa do tipo? E esse desenquadramento pode ser feito por outra pessoa ou só por mim? Nesse caso aí, a notificação é feita, só que nem sempre a pessoa vê, porque ela não tem a rotina de entrar no site da Receita Federal ou no do Simples Nacional e acompanhar se a empresa dela está de fato enquadrada ou desenquadrada, né? O motivo do desenquadramento, a maioria das vezes, é por causa do faturamento, quantidade de funcionário. Agora, no caso do cancelamento da MEI, também tem. E nesses casos, 99% do que eu já participei, o empresário nem percebe, nem vê. Por quê? Ele já não paga as guias.
1 ano, 2 anos, lá para o 3º ano, a Receita vê que ele não recolhe, não está em dias, e aí automaticamente, para não ficar continuando gerando uma tributação, uma obrigação para o empresário, automaticamente a Receita Federal vai lá e dá baixo no MEI. Ele já fica cancelado. Nesse caso, ele nem chega a ser desenquadrado, ele já é cancelado mesmo. Entendi. Então tem essa possibilidade de ser cancelado. Tem essa possibilidade de ser cancelado, sim. E é ruim a gente pensar que é cancelado porque a taxa é baixa, né? A taxa tipo assim, ela tem um valor tão irrisório, você paga em média de R$56, R$58. Sendo se você for contribuir com o INSS, para aquele carnê-leão que muitos conhecem, né, que você vai na papelaria, compra, ele é 8%, 11% do salário mínimo. Então ele vai dar uma média de R$114, R$118. Então é muito, e você tem os mesmos direitos. E pelos benefícios, né, que o MEI proporciona, o valor ele é muito insignificante. Entendi. Estamos vendo que na pandemia surgiram muitos empreendedores. E aí, com isso, a gente tem que ter o controle. O Maicon falou, você pode entrar na sua conta pessoal só 2.300 e pouquinho. Se eu passar disso, a Receita Federal, ela tem como descobrir que eu tenho uma empresa, que está entrando mais dinheiro, eu não tenho carteira assinada, nem nada do tipo, não sou funcionário, tenho uma empresa, a Receita Federal tem como descobrir que eu tenho uma empresa e que estou faturando muito mais que isso, e aí eu tenho que registrar ela? Vou esperar o caminhão passar. Tainara, nesse caso tem sim, né? Igual a gente comentou, que o MEI ele veio para tirar as pessoas da informalidade. Então nesse caso a pessoa não chega a ter uma empresa porque ela não tem nada registrado, mas ela exerce de fato, né, uma atividade, né? E aí você mencionou, ela tem um movimento na conta bancária pessoa física. Então como com uma pessoa que não tem carteira assinada, que não tem uma empresa registrada, tem uma movimentação bancária de R$10.000 por mês. Ela compra mercadoria, né, recebe ele pela conta pessoa física dele. Hoje, né, as maquininhas de cartão, as operadoras, elas fornecem máquinas de cartão para o CPF. Para a pessoa é ótimo, só que ela esquece da obrigação que ela tem com a Receita Federal. Então, quando acontece isso, tanto o banco, a operadora do cartão, ela comunica a Cefaz. A Cefaz tem acesso livre a essas informações. E quando ela puxa um lote de CPF e vê que tem uma movimentação lá de 10 mil mensal, que dá R$120 mil por ano, essa pessoa não tem como comprovar essa renda, a Receita Federal vai vir investigar você. O porquê que está entrando esse dinheiro? Você pode ser enquadrado até como lavagem de dinheiro, né? Então você vai ter que provar para a Receita Federal que não, você tem de fato uma atividade. Então é muito mais fácil, né, a gente já prevenir antes do que chegar a esse ponto. Entendi. Fica a dica aí, viu, gente? Uma dúvida, Michael. A gente perguntou qual que é o ponto de partida, MEI para Simples. Qual que é esse ponto de virada? Tem como eu retornar de Simples para MEI? Você pode tanto retornar ou quanto migrar. Você já abriu uma empresa no Simples Nacional, devido à pandemia, devido a algumas circunstâncias, você não está tendo aquele faturamento que consiga pagar todas as despesas, você pode sim fazer a opção em enquadrar no microempreendedor. Só que o regime tributário ele é anual. Então vamos dar um exemplo. Hoje em outubro eu tenho uma empresa do Simples que quero ir para o MEI. Posso? Posso, só que não no mês de outubro. Eu tenho que chegar em janeiro e lá em janeiro fazer a opção pelo microempreendedor. Sendo aprovado, você em 2021 vai estar o ano inteiro... Não pode, mudar no meio do ano? Do Simples para o MEI, não. Do Simples para o MEI, não? Não. Entendi. Do MEI para o Simples pode? Pode, só que aí quando você migrar em outubro, você volta em janeiro e tem que recolher os impostos como Simples Nacional em janeiro. Então é melhor às vezes dar uma segurada. E mudar em janeiro. Porque aí não tributa nada. Não, aí o 2021 fecha em dezembro, começa uma vida nova em janeiro. Entendi. E não tem chances deles pegarem para trás também, não? Não tem, porque como... Só se estourar, às vezes. Como o Simples Nacional, ele tem que recolher os impostos mensais, então esses meses anteriores ele tem que estar, né, 100%. Uma coisa que o Maicon comentou sobre, você não está conseguindo manter os custos do Simples, é porque o Simples paga muito mais taxas, né? Do que o MEI. O MEI paga uma taxa ali fixa, que é o DAS, né? O DAS. E aí, o Simples não, ele tem mais taxas, né? Mensais, né? Isso, então assim, ele tem as taxas mensais e anuais. Então, um exemplo, o MEI, ele é isento do alvará do bombeiro, ele é isento do alvará da prefeitura, né? Ele tem de fato ter o documento, mas ele não precisa pagar para ter esse documento. O Simples Nacional não, ele já tem custo com os alvarás, com as licenças, né? Ele já tem o custo com o contador, ele já tem que pagar o imposto sobre a sua receita, então por isso que o custo ele é maior um pouco. Entendi, perfeito. A gente comentou sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. Tem que fazer uma declaração de imposto de renda de pessoa jurídica?
Sim, nesse caso, né, tanto o microempreendedor, né, o CNPJ, ele tem o período para fazer a declaração, ela é anual. Então, ela é bem simples o processo de fazer, né, e aí você tem que colocar lá quais foram os valores que você teve de receita. Então, tem lá, se for prestação de serviço, você coloca o valor da sua receita. Se for comércio, você coloca também o valor, e aí ele pergunta se você tem funcionário. Você marca se tem ou se não tem, e aí transmite. Nessa declaração, normalmente, ela é feita em abril. Ah, sim. A de pessoa física, normalmente, ela é antes, não é? Ela começa em março. E aí a de pessoa jurídica é depois? Depois. Entendi. Você falou que tem que colocar o valor que a pessoa de receita. É o valor do ano todo? E aí é o faturamento? Tipo, o que entrou de máquina de cartão, que você, às vezes... Você prestou serviço para uma empresa grande e ela precisou da nota. É o valor da nota? É tudo isso? Isso. Nesse caso, a gente, um exemplo, nós em 2021, a gente vai fazer referente a 2020, sobre o ano de 2020. Então, nós temos que pegar toda a receita oferida no ano anterior. Tem toda a receita que foi registrada. Isso. Entendi, perfeito. Pessoal, a FacMais, que é uma faculdade aqui de idiomas, ela criou um programa agora, tipo o Sebrae, que ajuda as pessoas. Na verdade, ele é uma parceria da FacMais com a Receita Federal. Né? Ele é um núcleo que ele já tem em todo o Brasil, então ele chama NAF, é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Né? Esse núcleo, ele é para dar um apoio a pessoas de baixa renda. Né? Então ele vai dar o suporte nessas questões que a gente conversou agora, né? Pessoa física, imposto de renda, microempreendedor individual, pessoas que têm pendência no CPF, quer ver o motivo. Então no núcleo vai estar dando esse suporte. Né? E diretamente para o microempreendedor individual também tem o Sebrae, né? Que o Sebrae também ele ajuda e dá o apoio ao microempreendedor. Ele registra a empresa, ele emite as guias para o empresário. Então, assim, são esses dois suportes que a gente tem aqui dentro de Inhumas, que muitas das pessoas não conhecem. O NAF, no caso, ele é só para dentro de Inhumas? Não, o NAF, ele é aberto para a população, para a sociedade. Igual nós lá temos alunos de todas as cidades do entorno de Inhumas. Então, esses alunos, eles vão levar esse conhecimento para a sociedade deles, e caso queiram um acompanhamento mais completo, né, as pessoas, a sociedade, pode vir até a faculdade para tirar suas dúvidas, para ter esse apoio. Entendi, perfeito. Pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o Maicon por estar aqui. Ele acompanha a gente, está sempre por aí. Esses momentos que a gente está pegando pessoas que fazem parte da agência da Sigma, fazem parte da nossa vida, porque são pessoas que a gente realmente confia, pessoas que a gente sabe que faz um serviço de extrema qualidade, de extrema excelência. Então, assim, são pessoas que realmente a gente confia que vai passar um conhecimento muito útil para vocês. Do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, gente, nessa entrevista aqui eu aprendi demais. Antes da entrevista, durante a entrevista. Então, espero que vocês também tenham captado tudo isso. Então, muito obrigada mais uma vez, Maicon, pela presença. As portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, pela confiança e pela oportunidade também de apresentar o nosso trabalho aqui, né, ver que o contador não é sempre o vilão, né, e sim ele ajuda os empresários, as pessoas físicas, os autônomos, né. Obrigadão. Obrigada a vocês, gente. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Eu espero que o Maicon também. Sempre aí, quem não tem meu contato, pode entrar em contato direto com a Tainara. Pode. Quero falar com o Maicon. O deles é topíssimo, tá? Fazendo aquele jabazinho. Então, muito obrigada e até a próxima entrevista. Tchau. Por que você fala que eles são os vilões? É porque, na verdade, a sociedade, os empresários, né, eles veem o contador como o mal necessário. Muitos, principalmente os empresários antigos, eles veem que o contador trabalha para o Estado, que a obrigação do contador é recolher o imposto do empresário e passar para o Estado. Entendi. Sendo que não é, né? A nossa função é o quê? Sentar com o empresário e falar assim, comigo você vai pagar menos imposto, né? Eu estou aqui para dar uma luz na sua empresa, para te dar um apoio. Então, por isso, assim, os mais antigos não vê essa questão. Legal. Não, você falou vilão, eu falei, gente, mas pelo menos com a gente vilão por quê? Mas é por causa disso. Entendi.